Olá, meus amigos, sejam muito bem-vindos ao canal Dr. Júlio Pínola. Eu sou o Dr. Júlio, neurologista, neurofisiologista, clínico e médico do sono. Hoje eu vou falar rapidamente a respeito de uma doença que acomete muitos indivíduos, normalmente da faixa dos 50 aos 80, que é a doença de Parkinson ou síndrome parkinsoniana. Vou falar um pouquinho da minha experiência de 16 anos no SARA e à frente do laboratório de sono, e no qual eu tive a oportunidade de trabalhar com muitos pacientes ou com doença de Parkinson ou com síndrome parkinsoniana. Então aí já começam os primeiros esclarecimentos. Ora, doença de Parkinson e síndrome parkinsoniana são a mesma coisa? Não. Doença de Parkinson é uma doença bem estabelecida por deficiência de dopamina nos núcleos da base, na substância negra. É uma doença bem caracterizada. Já as síndromes parkinsonianas são muitas. Também chamada de atrofia de múltiplos sistemas. Nós temos vários, assim, Shaydrader, nós temos a degeneração olivo-ponto-cerebelar, nós temos muitas síndromes. A paralisia supranuclear progressiva, por exemplo. Então são muitas doenças com sintomas, alguns deles parecidos com a doença de Parkinson. Então, na maioria das vezes, as síndromes parkinsonianas têm um prognóstico pior do que a doença de Parkinson. Por quê? Porque normalmente elas não respondem de maneira adequada às medicações, elas têm um desfecho às vezes não muito bom, e elas cursam, na maioria das vezes, com um quadro demencial importante. Então, as síndromes parkinsonianas, elas não são muito legais. Já a doença de Parkinson é uma doença que tem uma evolução, na maioria das vezes, mais controlável. A gente consegue controlar através de medicações de maneira adequada. Porém, é uma doença que a gente tem que tatear as medicações, né? A gente tem que começar com as menores doses possíveis, às vezes com medicação que não é propriamente o fornecimento de dopamina, mas a gente entra com medicações, agentes dopaminérgicos, ou seja, agentes que teriam o mesmo efeito que a dopamina, mas num efeito menor, né? E então, assim, eu queria dar uma ideia a respeito do padrão de sono desses pacientes, que na maioria das vezes é negligenciada pelo neurologista que atende esses pacientes, e que gera uma certa frustração para o médico e para o paciente, que não responde adequadamente às medicações. E aonde está a causa disso? A causa disso, na maioria das vezes, está no sono, nos distúrbios do sono. O paciente com doença de Parkinson, por si, ele já tem um problema, que é a sua movimentação na cama. Por conta da doença de Parkinson, isso nós estamos falando naqueles casos moderados para avançados, o paciente não consegue virar na cama quando desperta à noite. E isso é fruto de uma insônia intermediária. Outras vezes, e isso eu pude verificar muito no SARA, é que esses pacientes, grande parte deles, apresentavam apneia do sono.
não poderia ser diferente. Esses pacientes estão na faixa etária de apresentar os sintomas da apneia de sono mesmo. E o que acontece? O que eu pude observar? Isso é nada mais, nada menos do que puramente observação, por ter visto muitos casos de doença de Parkinson. O que eu pude observar? Que esses pacientes que têm apneia do sono e que não tratam, o efeito da medicação que é feita à noite é menor do que daqueles pacientes que tratam a apneia do sono. Ou seja, a qualidade de vida desses pacientes durante o dia, ela fica muito melhorada nesses pacientes quando eles tratam a apneia do sono. E isso é uma coisa absolutamente negligenciada pelos neurologistas, até negligenciada não de maneira pejorativa, mas que acontece? O neurologista não tem essa percepção. Eu também sou neurologista, mas eu dedicava a minha vida dentro do SARA somente ao sono. Então eu pude ver muito dos pacientes que eram encaminhados pela neurologia para fazer a avaliação do sono, e lá nós observávamos a presença da apneia obstrutiva do sono. E quando esses pacientes se submetiam ao tratamento padrão ouro, na maioria das vezes, o CPAP, a qualidade de vida e a resposta à medicação para a doença de Parkinson era muito melhor. Então, na verdade, o que eu estou passando hoje aqui é uma experiência que eu pude vivenciar e que nem todo neurologista tem essa oportunidade, porque nem todo neurologista trabalha integralmente com o sono. Certo? E naqueles pacientes com síndrome parkinsoniana, quando nós tratávamos também, a resposta acabava sendo melhor a medicação. Ou seja, alguma coisa mostra que a apneia do sono interfere na absorção e distribuição da medicação fornecida ao paciente. Eu não sei se essa pergunta, a resposta seria essa, né? Ou seja, será que a apneia do sono interfere na absorção e distribuição da medicação antiparkinsoniana? Ou só o fato de você melhorar a apneia do sono, você melhora todo um contexto desses pacientes durante o dia? Essa é uma resposta que não foi respondida até agora. Nós iríamos começar um trabalho nesse sentido, mas não foi possível por conta do meu desligamento do SARA. Então, essa é uma questão que eu queria levantar, que é de uma doença relativamente prevalente na população mais idosa. 50 anos não é idoso, mas é quando normalmente o Parkinson, a doença de Parkinson e as síndrome parkinsonianas começam a aparecer e evoluem a partir daí, né? E a apneia do sono também. A apneia do sono não aparece nessa idade, mas as manifestações de longo prazo da apneia do sono começam a se manifestar nessa idade. Hipertensão, insuficiência cardíaca, infarto do miocárdio, AVC, derrame, né? Insuficiência renal, e por aí vai. Então eu queria dar esse relato, porque muitas vezes o paciente com doença de Parkinson ou síndrome parkinsoniana não está respondendo adequadamente às medicações, frustrando tanto o médico quanto o paciente, e muitas vezes a causa está no fato do paciente ter desenvolvido a apneia do sono. Então era isso, meus amigos, que eu queria passar para você, um vídeo um pouco mais curto. Eu fiquei uma semana sem apresentar vídeo, foi até no período das eleições, um período bastante conturbado, complicado. Eu preferi não postar nenhum vídeo. E hoje nós retomamos os nossos vídeos, lembrando que toda sexta-feira às 18 horas nós subimos o nosso vídeo para o YouTube. E se você curtiu esse vídeo, deixe o seu like e compartilhe com as pessoas que você gosta e que acha que
irão tirar algum proveito desse vídeo. Um grande abraço e fiquem com Deus.